Boa tarde. Esse vídeo nós vamos falar sobre o curso Intervenções Atuais em Transtorno Mental Grave. O meu nome é Marco de Tubino Scanavino, eu coordeno esse curso, que é um curso promovido pelo Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo e de prevenção aos desfechos negativos associados ao comportamento sexual, que, por sua vez, faz parte do Centro de Reabilitação e Hospital Dia, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O AISEP, que é a sigla do ambulatório, ele é formado por uma equipe multiprofissional, composto por psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, enfermeiros, infectologistas, professores de yoga, dentre outros, e também alunos de iniciação científica e de pós-graduação. O AISEP também tem diversos colaboradores, alguns colaboradores internacionais, inclusive, da City University of New York, da Columbia University. O professor Milton Weinberg, eu daria um destaque, porque ele é um pesquisador em transtorno mental grave e é um colaborador que tem tido participações importantes no nosso trabalho, tem ajudado bastante. Também o professor Renato Delsante, que é diretor do CRHD, do Centro de Reabilitação e Hospital Dia, aqui do Instituto de Psiquiatria, que é uma pessoa com vasta experiência no tratamento em saúde mental e faz um trabalho de destaque à frente do Hospital Dia, onde se desenvolvem várias intervenções de múltiplos níveis em saúde mental, e é uma pessoa que vai estar conosco no curso. O AISEP, ele atende e também desenvolve pesquisas com indivíduos compulsivos sexuais, indivíduos que apresentam disfunção sexual e são portadores do HIV, atende vítimas de violência sexual e também desenvolve um trabalho com portadores de transtorno mental grave. E foi justamente a partir deste trabalho que nós começamos a pensar na relevância de ter um curso sobre intervenções em transtorno mental grave. Eu vou falar um pouco sobre esse trabalho. Foi um trabalho de pesquisa desenvolvido dentro do Hospital Dia, que faz parte do Centro de Reabilitação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria. Foi um estudo piloto, onde nós comparamos alguns aspectos que nos interessavam antes e depois de uma intervenção. Essa intervenção, ela envolveu 3 braços, eram 3 equipes trabalhando juntas, com a proposta de desenvolver um hospital dia experimental. Então, um time desenvolveu uma intervenção neuropsicológica e neurofuncional, um outro time, uma intervenção sobre relacionamento afetivo sexual, e um outro time, uma intervenção sobre condicionamento físico. A ideia eram 3 intervenções que tivessem pouco efeito cruzado entre elas, justamente para a gente poder observar o efeito que cada uma dessas intervenções e do Hospital Dia como um todo sobre aquelas variáveis de interesse para a gente. Foram incluídos homens ou mulheres na faixa etária entre 20 e 60 anos com um transtorno mental grave, o qual, nesse estudo, foi considerado a existência de um prejuízo funcional amplo em áreas de relacionamento, trabalho, relacionamento familiar. Mas os participantes, para esse estudo, também precisavam preencher critérios, ou para esquizofrenia, ou para transtorno esquizoafetivo, ou para transtorno de humor. Essa intervenção ela teve uma duração de 3 meses e os pacientes frequentavam o Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria às terças e sextas-feiras.
No time de relacionamento, eu liderava a intervenção juntamente com a Julie, que conduziu a intervenção propriamente dita, e um time de outros colaboradores importantes. O time de condicionamento físico foi liderado pelo professor Oswaldo Aquio, que é uma pessoa que tem um trabalho bem abrangente dentro dessa área de saúde mental, tanto na parte de condicionamento físico, como também na área de práticas integrativas. Ele lidera um grande número de pessoas, de profissionais que trabalham no Centro de Reabilitação Hospital Dia. A maior parte deles são voluntários, com práticas integrativas, como Reiki, Yoga, entre outras, né? Ele também vai estar conosco no curso. Uma outra pessoa que ajudou bastante foi a Michele, que esteve presente durante todo o tempo no time de condicionamento, bem como todos os outros profissionais que também ajudaram. No time de neuro, a pesquisa foi liderada pela Ana Laura, que é uma terapeuta ocupacional, e a Karen Melissa, que é uma neuropsicóloga. E elas fizeram uma intervenção original, inédita, de estimulação neurofuncional. Então, 2 profissionais de especialidades diferentes trabalhando juntos. Foi uma experiência muito rica, eu tenho certeza que isso vai ser bastante interessante quando elas puderem compartilhar essas experiências com vocês. E outros colaboradores, como o professor Renato Delsante, a doutora Alexandra Oliveira, a doutora Luciana Monteiro e o doutor Daniel Fuentes. Eu vou mostrar alguns slides, né? Obviamente, daí durante as aulas, a gente vai poder ter oportunidade de explicar melhor. Nesse slide, a gente pode ter a noção de que a maior parte dos pacientes apresentavam um quadro de esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo, 77%. Mas algo bastante interessante para a nossa reflexão foi perceber que a maior parte dos pacientes também preenchiam critérios para outros diagnósticos. Então, além do quadro de esquizofrenia ou esquizoafetivo ou transtorno de humor, parte deles apresentavam também transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno relacionado ao uso de substâncias, transtorno do pânico, agorafobia, fobia social, preenchiam risco de suicídio, né? Vejam que 59% preenchiam critérios para risco de suicídio. Tá? Então, a gente pode entender uma elevada proporção de comorbidades no grupo, que ajuda a gente a entender que é um grupo com bastante comprometimento nas suas capacidades e que, com certeza, isso também a gente deve considerar quando a gente for avaliar o desempenho deles em responder às nossas intervenções. Nesse slide, nós perguntamos qual a frequência de relacionamentos com indivíduos que não eram usuários do serviço de saúde mental. Então, 40% disseram que 2 vezes por semana se relacionavam com pessoas que não eram da saúde mental. Depois, 11%, 2 vezes ao mês. Quase 30% diziam que raramente, 11% nunca e 5,8% que isso não se aplicava. Então, aí a gente pode perceber como é restrita a interação social dessas pessoas. Um outro aspecto que dizia bastante que era de maior interesse para nosso braço de pesquisa era a parte do comportamento sexual. E a gente percebeu que a maior parte deles tem uma atividade sexual. Então, 62%
deles mantém a prática da masturbação. Por que a masturbação? Né? Mas apenas 16% tiveram relação sexual nos últimos 6 meses, né? Porque 90% e quase 100% deles não tinham parceiro estável. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante que vai de encontro às pesquisas atuais. Então, existe um desejo de relação sexual, existe um desejo sexual, mas existe uma grande dificuldade de manter relacionamentos sexuais. E o que foi muito importante é que essas pessoas que referiram ter um parceiro estável, elas, quando praticavam o intercurso sexual, elas praticavam geralmente com o uso infrequente de preservativos. E aquele que falou que tinha parceiro casual, parceiro eventual, também, quando se relaciona em geral de uma forma desprotegida, o que vai de acordo com as pesquisas, né, de outros centros, referindo que essa é uma população vulnerável para as doenças sexualmente transmissíveis e principalmente para a transmissão do HIV. Esse é um ponto que a gente vai explorar mais durante o curso, mas foi algo que nos chamou bastante atenção e é algo de preocupação em termos de saúde pública mesmo. Eu vou mostrar agora alguns dados preliminares em termos de resposta antes e depois da intervenção. Então, do lado esquerdo, nós temos as médias dos scores na escala de ansiedade, e no lado direito, as mesmas médias depois da intervenção, no tempo 2. A gente pode observar pela imagem que houve um grande decréscimo na proporção, nos níveis de scores de ansiedade após a intervenção. A gente ficou bastante satisfeito com esse resultado, já que a ansiedade é um componente bastante prejudicial para a performance em diversos níveis. Do ponto de vista da depressão, nós tivemos uma melhora maior na linha branca, que são os pacientes com transtorno de humor. Os pacientes com diagnóstico de esquizofrenia praticamente não tiveram diferença nos scores em termos de níveis de depressão, que são os pacientes com azul escuro. Em termos de disfunção sexual, novamente a gente observa que os pacientes com transtorno de humor têm uma resposta mais favorável. Em termos de scores sobre conhecimento em sexualidade, a gente pode observar que a linha branca, os pacientes com transtorno de humor, tiveram um aumento de conhecimento, né? O que não aconteceu com os pacientes com esquizofrenia. E isso é fácil da gente entender, né? Porque as pessoas com um quadro de esquizofrenia podem ter mais dificuldades nesse aprendizado, né? Sugerindo que as nossas intervenções elas precisam ser repensadas de uma forma que os estímulos realmente atinjam e possam levar a uma melhoria de conhecimento para esse segmento também. Então, eu queria agora passar para vocês um pouco de que o grupo todo, a partir dessa pesquisa, fez diversas reflexões que foram bastante relevantes. Primeiro, que a gente entendeu que, em termos de transtorno mental grave, é muito importante que a gente possa fazer uma avaliação que vá para além do diagnóstico psicopatológico, certo? É importante que esse diagnóstico envolva outros níveis, né? Outros níveis que sejam um diagnóstico realmente biopsicossocial e também leve em conta o aspecto da avaliação funcional, né? A gente pode ter pessoas que têm um diagnóstico
por exemplo, de um transtorno de ansiedade, que a princípio é um diagnóstico com prognóstico mais favorável do que um diagnóstico de transtorno de esquizofrenia. Mas essa pessoa pode ter um prejuízo funcional muito, muito grande, né? E eu posso ter um paciente com diagnóstico de esquizofrenia que ele está bem inserido, que ele desenvolve atividades, que ele tem um trabalho, enfim, certo? Então, a importância de fazer uma avaliação que vá além, nós percebemos na convivência no Centro de Reabilitação e Hospital Dia que muitos dos pacientes tinham diagnósticos diferentes de esquizofrenia e transtorno do humor. Transtornos de personalidade, tinham transtornos de personalidade, ou tinham transtornos de ansiedade, ou tinham um transtorno de controle do impulso, ou tinham um transtorno relacionado ao uso de substâncias, mas apresentavam um comprometimento funcional importante. E então, por isso a importância dessa avaliação abrangente, pois as pessoas com transtorno mental grave vão necessitar de diferentes níveis de estímulos terapêuticos. Então, foi a partir daí que nós, então, começamos a pensar na relevância de fazer um curso sobre intervenções em transtorno mental grave. Nós sabemos que atualmente milhões de pessoas no mundo sofrem de transtornos mentais que comprometem grandemente a qualidade de vida desses indivíduos. E, basicamente, nos países em desenvolvimento, nós vivemos uma incongruência, onde 75% das pessoas com transtorno mental não têm suas necessidades contempladas nas intervenções que recebem de tratamento. E muitas, na verdade, nem recebem tratamento, né? Mas qual é a base dessa desigualdade, dessa incongruência? Isso tem muito a ver com aspectos econômicos e sociais. Primeiro que esses estudos de intervenção, eles são estudos custosos. A maior parte deles são idealizados em países do primeiro mundo que têm uma outra realidade. E essas intervenções são aplicadas muitas vezes em países em desenvolvimento como o nosso, sem uma prévia adaptação. E aí as reais necessidades dos nossos pacientes podem não ficar realmente sendo atendidas. Existem também, isso vai gerar uma série de limitações metodológicas também, né, que são importantes para você ter realmente levantar evidências de boas intervenções que possam ajudar no nosso meio, né? Por exemplo, né, uma das coisas que está dentro dos propósitos desse nosso curso de intervenções é nós passarmos a refletir em quais são os passos importantes para a gente identificar as necessidades dos nossos pacientes no nosso meio, né? E como que a gente vai fazer uma intervenção que realmente possa se apropriar dessas particularidades, dessas partes. Então, a gente precisa inicialmente saber um pouco da história natural da doença, das características das subpopulações desse ambiente, tentar verificar se você já tem alguma coisa pré-pronta, alguma coisa que se adapta, senão você vai ter que criar tanto um instrumento de medida, né, para você avaliar a tua intervenção, bem como uma intervenção que seja mais ajustada ao teu contexto. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante, que obviamente a gente vai explicar com mais profundidade durante o curso. Um outro aspecto importante é nós sabermos aproveitar o que nós já temos, né? E para isso a gente precisa conhecer. E nós já temos uma série de intervenções testadas por profissionais aqui do Brasil, né?
que podem estar sendo utilizadas, ou a gente pode, à medida que a gente sabe, encaminhar para esses centros. Então, a importância também da gente se atualizar acerca disso. Então, por exemplo, as técnicas meditativas, elas passaram a ser bastante reconhecidas, já com bastantes evidências científicas de uma efetividade sobre sintomas de ansiedade. Tá? Portanto, isso deu ensejo à construção de um programa de curso que ele inicia com bases conceituais para intervenções em múltiplos níveis, psicológico, físico, social e complementar, ou chamado integrativo. Né? Então, na primeira aula, a gente fala um pouco do que a gente está chamando de transtorno mental grave, com base, obviamente, na literatura atual. Posteriormente, nós temos uma aula sobre múltiplas intervenções simultâneas para transtorno mental grave. Ainda faz parte desse módulo introdutório a aula sobre diagnóstico idiográfico, que é uma forma mais abrangente de se fazer o diagnóstico em saúde mental, que é essa última aula aqui, onde você pode fazer um diagnóstico envolvendo diversos campos de família, aspectos biológicos, sociais, psicológicos. Posteriormente, nós começamos as intervenções com estímulos sociais e funcionais. Vamos vendo o aspecto da função do profissional de enfermagem, nesses casos. As intervenções para pessoas que estão em situações de rua, intervenções para adolescentes em situações de risco e também para dependentes químicos. O outro módulo se ocupa principalmente de intervenções com estímulo psicodinâmico, cognitivo, comportamental e educativo. Então, nós começamos falando um pouco sobre intervenções que melhoram a resiliência, intervenções para aqueles quadros de impulso sexual excessivo, compulsão sexual, para os quadros de grande impulsividade, uma terapia bem atual com realidade virtual, atualização em intervenções para problemas sexuais e de gênero, para quadros de ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático, intervenções extramuros fora da instituição, uma aula sobre avaliação da funcionalidade, que foi algo que eu falei inicialmente, da forma de fazer um diagnóstico também da funcionalidade. Então, como isso é feito, né? Existe toda uma sistemática, existem escalas que nos ajudam a fazer essa avaliação. Intervenções em déficit cognitivo, intervenções em saúde sexual, intervenções para o espectro autista, intervenções de estimulação neurofuncional, intervenções que estimulam o contato com o real e o atual. Depois nós passamos ao módulo de intervenções com estímulos físicos, com medicação, então uma aula que fala bastante sobre medicamentos e atualizações nesse sentido, prevenções do suicídio, estimulação magnética transcraniana, gamma knife e condicionamento físico. E um módulo sobre intervenções integrativas, uma aula sobre mindfulness, Kundalini Yoga, práticas integrativas e transtorno mental grave, uso do xadrez motivacional e da terapia assistida por cães. Obviamente, essas intervenções, elas não têm esses estímulos tão separados uns dos outros. A gente coloca nesses módulos de uma forma didática, mas algumas intervenções têm tanto estímulos sociais quanto psicológicos, enfim. Então, o corpo docente são profissionais extremamente
líderes em cada uma das suas áreas. Eu convido a todos para entrar no nosso site, que eu vou dar o endereço mais para frente, e vocês vão ter todo o currículo e entender bastante do caminho desses profissionais que fazem parte do nosso corpo docente. Como o curso funciona? Todas as segundas-feiras, das 18 às 20 horas, aqui no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ele é um curso presencial ou online, né? Pessoas que não residem aqui na capital podem assistir às aulas online, né? E a gente tem um outro recurso, as aulas são gravadas. Então, se você perde uma aula, você pode assistir essa aula posteriormente. Isso é altamente recomendado, né? Até para quem assistiu a aula presencial, quando você assiste gravado, você percebe outras coisas que você acabou não pegando naquele momento presente. É voltado para estudantes e profissionais da área da saúde mental e de áreas correlatas. E nós utilizamos, então, várias plataformas interativas. Uma delas é o Zoom, que é a plataforma na qual eu estou gravando as aulas. Então, as aulas são gravadas no Zoom e elas são depositadas no Vimeo, que é onde você vai assistir a aula gravada, certo? E a plataforma Moodle é uma plataforma utilizada para o nosso fórum, tá? Esse fórum é uma atividade bastante importante, né? Quanto à didática do curso, ele é um curso interativo e participativo, onde nós vamos mandar para vocês o material de leitura sempre com uma semana de antecedência. Então, vocês devem ler esse material e fazer uma postagem no fórum. E essa postagem é na forma de uma conversa com os outros colegas sobre o material. Isso promove um aquecimento, né? Então, quando vocês chegam para a próxima aula, vocês já estão mais aquecidos e, obviamente, isso tem um outro impacto. É uma outra aula quando você já está por dentro do material, tá? O curso também tem programadas algumas aulas de revisão, que é justamente para consolidar mais esse aprendizado. É um curso construído pelos alunos e professores juntos, né? Então, a gente procura fazer bastante interação e, obviamente, as aulas já estão pré-moldadas, mas essa interação pode fazer com que a aula acabe abordando outros pontos que não foram previamente abordados de acordo com o interesse dos alunos. Ele preza por um aprofundamento na clínica e uma oportunidade também para se familiarizar mais com a linguagem científica. Então, a gente vai estimular vocês a entender um pouco a linguagem dos artigos científicos, um pouco o entendimento sobre uma tabela, um gráfico daquilo que a gente vê, por exemplo, nos congressos, tá? Então, aqui é um curso promovido pelo AISEP, tem o nosso site aqui para vocês consultarem. Aqui são os dados de contato, né? E, enfim, se vocês se interessam pela área, querem se atualizar e querem se aproximar e passar a ser um aluno, né, do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, nós estamos esperando vocês. Um abraço.